Boa tarde, a gente está aqui no escritório da Lush aqui em São Paulo, com a Relações Públicas, Ana. Ela vai falar um pouco da Lush aqui no Brasil. Boa tarde, Ana. Oi, boa tarde. Então, a Lush, para quem não conhece, é uma empresa de cosméticos britânica que esse ano fez 21 anos de mercado. Aqui no Brasil a gente está há 2 anos, a gente vai fazer 2 anos sexta-feira agora, dia 10 de junho. E a gente, na verdade, já tinha tido uma passagem pelo Brasil alguns anos atrás, que a gente enfrentou uma crise de imagem bem forte da nossa marca. A gente teve alguns problemas administrativos, teve de fechar e retornou agora como realmente uma iniciativa completamente da Inglaterra, dessa vez sem parceiros locais, sem franquia, sem nada, realmente direcionada completamente pela Inglaterra e pelo time local. Bom, Ana, por que você escolheu trabalhar com relações públicas? Eu escolhi trabalhar com relações públicas, eu era bem nova. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, acho que é mais ou menos a idade de vocês, 17 e 18. E na verdade, quando eu entrei em RP, meu sonho era trabalhar com eventos. Então eu realmente pensava, eu quero trabalhar com organização de eventos, e ser uma promoter incrível de RP. E realmente aquela vida do glamour que a gente imagina de um RP quando você ainda não tem mais informação. Então eu já estou formada faz 9 anos. Então realmente já faz bastante tempo desde então. E na minha época não era tão... A única coisa que se falava de relações públicas era isso. Ou você ia trabalhar com eventos, ou você ia trabalhar com assessoria de imprensa. E aí no decorrer da faculdade eu vi que incrivelmente não era nenhuma das duas coisas que realmente me fascinava. Eventos ainda assim um pouco, assessoria de imprensa não. Mas realmente era esse contato com os diferentes públicos que você pode ter dentro da sua organização e a questão de você cuidar da imagem da sua marca melhor do que ninguém. Então você ser responsável pela marca, pela imagem mesmo que você carrega, seja para o seu público interno, seja para os seus clientes, para os seus fornecedores, para a imprensa, realmente gerenciar, administrar todo esse relacionamento. Qual a importância de um RP dentro da empresa? Eu acredito que a importância de um RP dentro da empresa é muito alta, é fundamental, mas realmente isso depende de cada empresa que você vai encontrar na sua vida. Então, infelizmente, RP não é tão amplo assim ainda no nosso mercado, que nem, por exemplo, as pessoas entendem o que alguém que fez publicidade faz, alguém que fez jornalismo, alguém que fez administração, direito, mas relações públicas fica aquela coisa um pouco, você organiza festa. Que realmente, como eu mesma disse, foi como eu entrei em RP. Mas se você tem uma organização que leva a sério o que é um RP, você realmente está sempre em um dos patamares mais altos da empresa. Aqui na Lush, eu tenho a grande sorte de estar numa empresa que acredita muito em RP, então a gente não trabalha com nenhum tipo de publicidade. Então realmente para a gente é essencial, não só, claro, os esforços que a gente tem com a assessoria de imprensa, que é o único tipo que a gente, realmente como a gente tem como fazer uma propaganda da nossa marca, mas principalmente de como a gente se relaciona com todos os nossos públicos. Então a questão dos nossos clientes serem incrivelmente bem tratados em todas as lojas, disso fomentar um boca a boca, das mídias sociais, o relacionamento que a gente tem com os nossos fornecedores que são incrivelmente próximos e que a gente usa isso nas nossas formas de comunicação. Então a gente gosta de contar as histórias dos nossos fornecedores, de contar o que tem por trás de cada produto nosso. Então realmente relações públicas faz parte do coração da nossa empresa. Outro dia eu estava ouvindo um dos nossos fundadores, o Mark Constantine, eu estava na Inglaterra, e ele estava fazendo realmente uma palestra específica para os PRs, para os RPs, e ele estava falando que quando eles abriram a empresa, a primeira pessoa que ele contratou, tinham, claro, as pessoas que já existiam, que fundaram a empresa, mas que fora aquelas, a primeira pessoa que foi contratada foi uma RP, porque ele sabia que sem isso a empresa dele nunca teria como ir para frente. Então realmente é assim que eles tratam todo mundo da comunicação, principalmente os RPs, dentro da Lush, o que é realmente incrível. Agora que você pegou esse gancho aqui da Lush, como é a sua rotina de trabalho aqui na empresa? Bem corrida. Então, claro, a Lush está presente em 51 países e cada um deles é muito diferente um dos outros. Então, por exemplo, claro, se eu chegar na Alemanha, se eu chegar nos Estados Unidos, se eu chegar na Inglaterra, que são mercados muito grandes e já consolidados,
a equipe deles de comunicação tem 10, 15 pessoas, porque tem as pessoas de RP, tem a pessoa que cuida da parte de copywriting, que seria redação e tradução. Tem uma equipe gigantesca. Aqui no Brasil, a gente é uma startup, a gente tem 2 anos só, então realmente sou só eu na área de comunicação. Então minha rotina é bem corrida e o bom, pelo menos pra mim, é isso. Quando você trabalha com uma coisa como RP, principalmente em varejo, seu dia nunca vai ser igual um dia ou outro. Então tem horas que realmente você fica cansado disso, mas que eu sei, por exemplo, que se eu fosse para um lugar que todo dia, meus dias fossem sempre iguais, aquela coisa muito caretinha, digamos assim, tudo sempre igual, sem poder ter uma criatividade, sem ter que usar um jogo de cintura de como solucionar problemas e tudo mais, eu sei que isso me frustraria completamente e eu acho que isso é uma característica de RP, porque todas as pessoas que eu conheço de RP sempre tem que ter muito jogo de cintura, seja porque é assessor de imprensa e vai ter de lidar com a imprensa e com o cliente, seja porque faz evento e tudo vai dar errado de repente no seu evento e você vai ter de ter um jogo de cintura para fazer dar certo. Então realmente eu acho que isso é o principal do dia a dia de um RP. Você tem de ter jogo de cintura e saber lidar desde a pessoa que tem menos informação até a pessoa que tem mais informação dentro da empresa. E você acha que o mercado de hoje provocou muita mudança no exercício da profissão? Eu acho que sim. Como eu falei, eu me formei faz 9 anos já. Então, mesmo quando eu estava na faculdade, a gente já sentia uma mudança. E eu lembro de professores mesmo que falavam, relações públicas, na verdade, a profissão do futuro. Então, na verdade, a gente viu, por exemplo, nos anos 90, eu no começo dos anos 2000, quando eu fui fazer uma faculdade, aquele boom de publicidade. Não que hoje ainda não tenha, que não seja mais concorrido, que não tenham mais amigos de vocês que façam publicidade do que RP. Claro que vai ter. Mas você começa a ver que RP, na minha época, seria muito difícil ver tantos grupos de RP que nem eu vejo hoje em dia que eu atendo aqui para fazer trabalho com a gente. Não existiam nem tantas faculdades que ofereciam esse curso. E o que acontece? Com as pessoas tendo cada vez mais acesso à informação, com a globalização, as pessoas não querem mais aquela coisa da publicidade achatada, de tipo, não, eu fiz um anúncio e eu vou conseguir convencer alguém a comprar o meu produto porque eu pus a Gisele Bündchen fazendo. Claro, ainda tem esse apego, mas talvez não seja tão forte que nem alguém de fato dando a sua verdadeira impressão sobre aquilo. E mesmo porque até hoje em dia, indo mais pra frente ainda, com a questão das pessoas não assistirem mais tanta televisão, então hoje em dia as pessoas assistem um Netflix, ou elas assistem uma TV a cabo, mas no Now, que você já pega o programa sem nenhum comercial, você precisa ser um pouco mais criativo. Então eu acho que cada vez mais relações públicas ganham força nisso, porque realmente você precisa sair daquela caixa, que é apenas de anúncios, daquela coisa engessada, e ir para uma coisa muito mais ampla, muito mais criativa e que fale muito melhor para os seus públicos. Agora que você me mandou nesse assunto, nós estamos lendo um livro que chama A Queda da Propaganda, escrito pelo Wal Rees e a Laura Rees, que fala sobre como a propaganda não consegue mais construir credibilidade na cabeça do consumidor, e que esse papel agora pertence ao RP, porque as pessoas tendem a acreditar mais no que lê em jornais e revistas. Você concorda? Concordo. Não concordo, eu só não diria que eu concordo plenamente, porque eu acho que dependendo da classe social que você está falando, ainda assim existe uma força da propaganda. Eu acho que a propaganda, por mais que a gente tente, que a gente conscientemente pense, eu não vou ter um cabelo igual da Gisele Bündchen, só porque eu usei Pantene, eu não vou ter, talvez, na minha época, quando ainda podia ter propaganda de cigarro, eu não vou ter uma vida incrível, eu não vou ser um cowboy do Marlboro porque eu fumo Marlboro, pelo contrário, vou ter uma vida um pouco ruim. Então eu acho que conscientemente a gente consegue sim chegar a essas conclusões hoje em dia, mas eu penso que algumas pessoas ainda são bem presas a isso, e é só a gente ver, por exemplo, como a indústria da moda ainda é muito forte para todo mundo, a indústria da beleza, esses estereótipos ainda são muito fortes pra gente. E esses estereótipos foram todos criados pela indústria da propaganda. Então, realmente, eu acho que ainda tem uma força, sim. Só que eu acho que antes a gente, de fato, acreditava nisso. Eu lembro quando eu era criança, das pessoas vendo a Xuxa usando Monange e, de fato, acreditando, ai, meu Deus, minha pele vai ser linda que nem a dela.
Hoje em dia eu já vejo as pessoas dando um pouco de risada e falando, ai, até parece que vou ficar com a pele boa, que nem a da Xuxa, até parece que ela usa de fato da Vene. Mas, ao mesmo tempo, se você tá ali na frente de uma gôndola de supermercado e você vê, talvez, um da Vene ou um outro, por exemplo, Gisele Bündchen usa Nivea, Xuxa usa da Vene, você vai pegar o Nivea. Então eu acho que nesse momento que a gente está, para alguns tipos de produtos, sim, o RP já conseguiu dominar bastante. Então eu acho que, claro, produtos que têm um valor mais agregado, você tende a procurar mais o que uma revista, um jornal, ou até mesmo hoje em dia tem muitos sites de opinião de clientes, então, e até mesmo blogs, mas os blogs também ficaram um pouco desacreditados com essa questão de publi editorial, publi post. Então eu acho assim, as pessoas tendem a buscar mais informações quando é uma coisa com um valor maior. Então, por exemplo, Lush. As pessoas vão buscar, mesmo que a gente fizesse propaganda, é um produto que tem um valor mais alto. Então provavelmente as pessoas vão pensar, putz, mas eu quero investir R$100 num shampoo, talvez seja mais legal eu ir lá e procurar o que as pessoas estão falando sobre ele. Diferente de você ir no supermercado e comprar um shampoo de R$5. Então, carro, essas coisas. Mas a gente ainda vê que mesmo assim, claro, mesmo para os com valor agregado, RP está cada vez tomando esse caminho, mas eu não acho que 100% a publicidade já morreu. Eu acho que ainda tem força, tem um fôlego, e a publicidade está tentando se reinventar, mas não conseguiu e não sabe como. E eu realmente vejo que cada dia vai ficar mais difícil deles se reinventarem e o RP crescendo ainda mais.